Limites de tolerância. Você sabe o que é? Não? Se você é técnico de segurança ou engenheiro de segurança, já deve ter elaborado o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais. E você deve ter utilizado como os parâmetros o limite de tolerância para fazer seu plano de ação, certamente. Meu nome é Coraci Monteiro, sou engenheiro de segurança e perito judicial. Hoje vamos conhecer melhor o que é o limite de tolerância e de onde surgiu esse termo e para que serve. Vamos lá. É muito importante você saber que o limite de tolerância é um parâmetro de referência. Olha lá, um parâmetro de referência para avaliação, ou seja, aquelas concentração dos agentes químicos ou a intensidade dos agentes físicos presentes nos ambientes laborais, nos ambientes de trabalho, sobre as quais acredita-se que, na maioria dos trabalhadores, eles podem ficar expostos durante toda a sua jornada laboral ou a sua vida laboral, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde. Então aí é o limite de tolerância. Show? Então fique ligado nesse limite. É a partir dele que nós vamos fazer o nosso plano de ação. Show? A nossa meta de ação ou o nosso plano de ação. No Brasil, podemos destacar três principais instituições ou órgãos relacionados à área de segurança e saúde no trabalho, sendo eles a ABHO, Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, o Ministério do Trabalho ou a própria Secretaria do Trabalho do Ministério do Trabalho e a Fundacentro. Esses três órgãos trabalham os limites de exposição ocupacional. Já a nível internacional, podemos destacar 5 principais organizações relacionadas à área de saúde e segurança no trabalho, sendo elas a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a NIOSH, a OSHA, a ACGIH e a AIA. Então, essas 5 organizações também vão trabalhar os limites de exposição ocupacional. Mas no Brasil, ficamos ligados aos limites de tolerância das condições insalubres que são determinadas pelo Ministério do Trabalho, que está na NR15, a norma regulamentadora do NR15 do Ministério do Trabalho da Portaria 3.214 do ano de 78. Essa NR caracteriza a atividade insalubre. Aí temos a NR16, que caracteriza as atividades perigosas. Temos também as atividades penosas, que dependem todas essas três, a insalubre, a periculosidade e a penosa, depende da realização de uma perícia, que deve ser efetuada pelo engenheiro de segurança do trabalho ou pelo médico do trabalho. Show? Para entender melhor, vamos nós. A NR1, nessa última elaboração dela, da revisão, ela estabeleceu o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. E ela ressaltou que, para fim de caracterização de atividades ou operações insalubres, a NR15 é o parâmetro que deve ser aplicado. Então, se você é engenheiro de segurança do trabalho ou perito da justiça, não pode pegar o PGR para caracterizar a insalubridade. Se a própria NR1, que estabelece o PGR, trata que a NR15 deve ter um laudo de insalubridade caracterizado pelos parâmetros anexos da NR15. Show? Jamais utilize PGR para caracterizar ambientes e atividades insalubres. Não tem validade jurídica, porque a própria NR1 não classifica o PGR como parâmetro de classificação, de caracterização de insalubridade ou até periculosidade. Ele é um programa para gerenciar os riscos. Você vai ter uma meta.
um plano de ação para atingir sob perigo e risco. Esse é o PGE. Você vai trabalhar os riscos ambientais, os perigos para evitar acidentes e doenças do trabalho. Então, não há como caracterizar insalubridade dentro do PGE. Show? Não esqueça que a NR15 ela define o que é limite de tolerância. Então vamos lá. Muito conhecido também como LEO, limite de exposição ocupacional. Mas vamos ficar com LT por enquanto. Entende-se por limite de tolerância a concentração, é o que diz a NR15, que é dos agentes químicos. Colocamos entre parênteses para você entender melhor. Ou a intensidade máxima ou mínima de um agente físico. Show? Também coloquei entre parênteses para você entender o que é essa intensidade física. São dos agentes físicos, os agentes nocivos, riscos físicos, relacionados com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. Isto é a definição de limite de tolerância que está na NR15. Então, se você consegue fazer um plano de ação, colocando o limite de tolerância, você vai atingir, dentro do seu plano de ação, dentro do PGE, metas para evitar que o trabalhador, durante a sua vida laboral, sofra ou tenha algum dano causado pela essa exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. Então, fique ligado. A NR15, para a definição do direito ou não ao adicional de insalubridade, através dos limites de tolerância, vai constar nos anexos 1, 2, 3, 8, 11 e 12. Aí são os limites da exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos químicos e físicos, e dos termos qualitativo com inspeção no local de trabalho, constante nos anexos 5, anexo 6, 7, o 9, que é de frio, o 10, o 11 e o 14, que é os riscos biológicos, na NR15. Show? Então, esses anexos é que vão caracterizar os limites de exposição para se ter direito ou não ao adicional de salubridade. Show? Um exemplo. O anexo 1 da NR15, ela traz um limite de tolerância para exposição a ruídos, contínuo ou intermitente. Então, os tempos de exposição aos níveis de ruído não devem ultrapassar ou exceder esses limites de tolerância, fixado no quadro desse anexo 1. Então, aqui, um pequeno mostra do limite de tolerância a nível de ruído, para exposição contínua e intermitente. Se o trabalhador está exposto a 85 dBA, 85 decibel na curva de compensação A, que é para ruídos contínuos e intermitentes, ele pode permanecer por 8 horas à exposição de 85. Mas se a empresa fornecer EPI que neutralize ou elimine essa exposição, ele fica até mais de 8 horas. Então, se o ruído do ambiente, ao fazer o PGE, identificou que está a 86 decibel, dBA, ele deve ficar exposto a 7 horas de trabalho. Ok? E se estiver exposto a 90 decibel, ele deve ficar exposto a 4 horas. Mas se o seu protetor auditivo fornece uma proteção eficaz, ele pode ficar às 8 horas. Então, deve ser feito uma análise do equipamento de proteção individual. Show? Mas aqui é o limite de exposição, o limite de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes. Já a orientação da atual NR9 de avaliações, na ausência de limites de tolerâncias previstos na NR15 em seus anexos, os anexos que já comentamos, devem ser utilizados como referência
a adoção de medidas de prevenção, aquelas previstas na ACGIH. Olha aí uma coisa importante que a NR9 traz para você, técnico de segurança, para você, engenheiro de segurança. Quando nós iniciamos, nós dissemos que você devia fazer um plano de ação baseado na NR15. Mas vamos ter uma nova visão agora. Fique ligado. Os parâmetros que você vai fazer seu plano de ação vai ser os parâmetros da ACGIH, que você vai fazer para atingir excelência no seu plano de ação em segurança do trabalho dentro das ações do seu PGE, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacional. Show? Lembre-se disso. Então, insalubridade é trabalhos realizados em condições que expõem o trabalhador acima dos limites tolerados, os limites de tolerância da NR15, seja por sua natureza, a intensidade ou tempo de exposição. Então, fique ligado. Natureza, intensidade e tempo de exposição. Então, não podemos adotar os limites de tolerância como valores rígidos entre a condição segura e capaz de gerar alguma doença, devido a cada pessoa ter a suscetibilidade individual dele. Os limites devem ser encarados como valores de referência. Mas fique ligado. Devido à grande variação na suscetibilidade individual de cada trabalhador, uma pequena porcentagem de trabalhadores pode sentir desconforto quando exposto a certa substância, ou em concentrações igual ou até mesmo inferior ao limite de tolerância da NR15. Uma porcentagem menor ainda pode ser mais severamente afetada pelo agravamento de uma condição existente ou pelo desenvolvimento de uma doença profissional. Lembre-se que esses parâmetros, muitos deles, têm a data de 1978 e nós já estamos no ano 2025. Então, fique ligado através da CGIH. Tem parâmetros mais atualizados para o seu plano de ação. Os limites de tolerância são destinados para o uso como os guias e recomendações para os controles de risco potenciais à saúde e não devem ser considerados como um limite entre saúde e doença. E não esqueça disso. Os limites de tolerância jamais devem ser considerados como limite entre saúde e doença. Esses limites são estabelecidos através de estudos coordenados por diversas entidades, sendo que uma das mais importantes hoje é a CGIH. Fique ligado nesses parâmetros. E essa entidade, formada por higienistas governamentais, emite a cada ano um livreto denominado TLVs e BES. Esse livreto contém os limites de tolerância mais atualizados, bem como a relação de modificações e o acréscimo de valores. Então, tenha por base o livreto da ACGH. É muito importante para você fazer o seu plano de ação do seu PGE. Os TLV, os valores do limite de tolerância da CGH, torna-se referência em todo o mundo e serve de base para a legislação de muitos países, inclusive o Brasil. A NR9 citou isso, que nós já falamos para você. Então, não esqueça, qualquer limite de tolerância estabelecido é apenas uma referência. Eu vou repetir para você entender. Qualquer limite de tolerância estabelecido na ACGH e na NR15 é apenas uma referência que deve ser utilizada com todo cuidado, pois valores inferiores a esses limites não necessariamente garante a proteção do trabalhador. Não esqueça de fornecer os equipamentos de proteção individual
e fazer treinamentos e a manutenção periódica desses equipamentos, porque segurança está nos detalhes, nos muitos detalhes. O detalhe de hoje que você aprendeu é que os limites de tolerância são limites de referência, não entre a saúde e a doença, mas como parâmetro para você fazer o seu plano de ação e tomar medidas corretivas ou preventivas da exposição dos riscos físicos, químicos e biológicos dos seus trabalhadores no ambiente de trabalho. Porque eu e você acreditamos no zero acidente e também em zero doenças ocupacionais. Se você tem dúvida sobre os limites de tolerância, entre em contato conosco. Nosso WhatsApp é 85-99729-8755. Mas não esqueça uma coisa muito importante para finalizar esse vídeo. Se inscreva em nosso canal Coraci Cruz Verde, se você ainda não é inscrito, para você ficar recebendo temas relevantes sobre segurança do trabalho. E, para finalizar, ataque o dedo aí, aperte o like, para que o YouTube saiba que temas como esse são muito importantes para a prevenção e a promoção da saúde dos trabalhadores.